Oi, vamos falar então sobre 5 passos para conseguir ter uma mente magra, porque quando a gente fala de emagrecimento, vai além do que a gente come, né? Vai além da atividade física, vai além disso. É tudo a mente. Quando a mente quer, as coisas funcionam, e quando ela também não quer, as coisas não funcionam. É por isso que existem muitas pessoas que emagrecem, mas elas não conseguem manter o peso, ou naquele processo de emagrecimento, acha muito sofrido, muito difícil, porque a mente não tá focada, a mente não tá voltada para aquele processo. E é possível, então, moldar a nossa mente, né? Porque o nosso cérebro é plástico, ou seja, ele é moldável, né? Pra, então, a gente conseguir os objetivos que a gente quer. Como, por exemplo, o emagrecimento, que é o que nós estamos falando aqui, né? Se você quer, às vezes, passar no concurso público, você vai mudar a sua mentalidade para você conseguir aquele objetivo. Se você quer, então, emagrecimento, você também tem que mudar a sua mentalidade para conseguir aquilo. Não só emagrecimento, né? Mas, por exemplo, se você quer ser uma pessoa magra, né? Que não tem problemas com o que vai vestir, que tem autoestima, que se olha no espelho e gosta, né? Vai além de emagrecer. Emagrecer a gente consegue, mas o objetivo não é só isso, né? Parar aí. É ficar magra, né? Ser magra. E então eu vou falar pra vocês 5 passos pra conseguir isso, né? Eu emagreci 30 quilos e esse processo de emagrecimento que eu passei foi voltado pra uma mentalidade mais saudável, né? Uma mentalidade magra, onde o processo de emagrecimento não é sofrido. Ele é completamente possível e de forma natural também. Não utilizei medicamentos, nem nada assim. Simplesmente o poder da mente, né? Porque a nossa mente, ela é muito poderosa e ajuda a gente a alcançar muitas coisas quando a gente consegue trabalhar ela ao nosso favor. Eu escolhi uma profissional para me acompanhar nesse processo. Ela é terapeuta voltada para essa parte de cuidar das emoções, porque a gente come às vezes muito pelas emoções, por estar triste, por estar frustrada, às vezes até por estar feliz também, para comemorar. Então ela é terapeuta voltada para essa parte de emagrecimento e também trabalha bastante na reprogramação mental, que é isso que eu falei, que o nosso cérebro é plástico. A gente consegue modificar a forma como ele foi programado e programar para aquilo que a gente quer que aconteça. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição e vou falar então algumas dessas coisas que eu consegui aprender neste processo de emagrecimento, que foi fundamental para ter uma mente magra, para emagrecer sem sofrer, conseguir manter os resultados de uma forma natural, que virasse um estilo de vida, o automático já. Você faz sem nem pensar muito, simplesmente você faz porque já tá na sua programação natural, sabe? E a gente faz isso de várias formas, né? Por exemplo, ao acordar, você vai e escova os dentes. Você não precisa de pôr um alarme pra isso ou que alguém te mande fazer isso, porque já tá na sua programação natural fazer isso. E então a gente precisa também saber como colocar hábitos que vai entrar nessa programação natural e favorecer então o nosso processo de emagrecimento. Esse vídeo eu estou gravando sem microfone para testar o áudio se fica melhor. Comenta aqui depois nos comentários se vocês acharam que ficou melhor sem o microfone ou não, se vocês preferem usando o microfone, porque eu estou em dúvida se o microfone tá realmente ajudando ou atrapalhando. Mas vamos lá então falar. A primeira coisa para ter uma mente magra é experimentar coisas novas. Por exemplo, às vezes a gente tem alguns preconceitos com algumas coisas, tipo alguns alimentos, alguns exercícios, ou até mesmo alguns tipos de dieta, né? Alguns estilos de dieta, ou, por exemplo, tratamentos como esse que eu fiz, né? Ai, mas como assim? Fazer terapia para emagrecer? Então a gente às vezes tem esses preconceitos. E para você conseguir emagrecer e se tornar uma pessoa magra, diferente, né? Você tem que se livrar um pouco disso e estar disposto a experimentar essas coisas novas. Então, atividade física, tipo, eu odeio atividade física, que esse era o meu caso, eu nunca gostei de nenhum esporte. E tanto que na escola eu nem fazia educação física, eu preferia escrever a aula inteira, escrever tudo lá. Na aula de hoje, jogar vôlei. Eu realmente fazia isso, para não ter que praticar atividade física. Então, nunca gostei disso e eu tinha isso, né? Atividade física não é para mim. Mas a atividade física combina com o processo de emagrecimento, ajuda a gente tanto a emagrecer, tanto a ter um corpo saudável. Porque também o objetivo para ser magra é ser saudável, né? É ter uma mente saudável, um corpo saudável, uma autoestima saudável, né? Tudo saudável. Então, o exercício físico combina com isso, não só para emagrecer, mas para a gente conseguir também ter
esse corpo mais saudável. Então eu tive que experimentar coisas novas, por exemplo, correr. Hoje eu gosto de correr, não é nossa, que paixão, amo sair correndo, mas eu gosto de correr. E aí eu tive que experimentar, tentar dar pequenos trotes, porque, mas eu não consigo, isso não é pra mim, eu não tenho fôlego. Realmente não tem mesmo, no começo tudo é assim, tudo a gente vai depois melhorando. Mas dei a chance de experimentar e hoje consegui fazer, não hoje, né, tipo, hoje eu falo atualmente, consegui fazer uma meia maratona. Então nunca que eu ia imaginar que a Lígia, que preferia escrever todas as aulas de educação física, fugia de atividade física e ia estar correndo 21 quilômetros. Deu 2h40 correndo sem parar. Tipo, eu nunca quis imaginar isso. Por quê? Porque me dei a oportunidade, a chance de experimentar coisas novas. Será que eu realmente não gosto de atividade física? Eu nunca encontrei uma motivação para fazer. Nunca encontrei uma atividade que fosse prazerosa. Porque quando a gente fala de atividade física, tem várias modalidades, né? Será que é uma companhia? Será que atrelar a atividade física com uma música não vai deixar ela mais agradável? Escolher outras modalidades, como eu já falei, né? Tirar esse estigma de que a atividade física tem que ser sofrida, tem que ser pra suar, pra cansar. É só você movimentar o corpo. Se você está ativo, se você sai pra caminhar, você já está movimentando o corpo. E aí tem pessoas que falam, mas caminhada não resolve, isso não faz efeito. Não faz efeito é ficar no sofá sentada. Mas qualquer coisa que a gente esteja fazendo, movimentando o corpo, vai fazer efeito sim. Então a gente precisa experimentar coisas novas, assim também como alimento, sabe? Eu odeio todo tipo de legumes. Eu nunca fui essa pessoa, porque eu sempre gostei de comer tudo. Esse era um dos meus problemas. Não tinha nada que eu não gostasse de comer. Mas experimenta outras formas, outros temperos, outros preparos, outros legumes, outras saladas. Tem muita coisa pra gente simplesmente jogar tudo num mesmo... tipo, na mesma categoria e falar assim, eu não gosto de nada. Experimenta, tenta, né? Pode ser que você goste daquilo ali, ou de algum preparo diferente. Tanto eu não segui nenhuma dieta específica para emagrecer, eu realmente fiz uma reeducação alimentar. Mas no início do processo, as únicas coisas que eu tinha de conhecimento eram dietas. E dietas restritas. Então eu também experimentei novamente tentar fazer a dieta. Eu fiz cetogênica bem no comecinho, assim, do processo. E eu falei, deixa eu tentar ver se eu consigo tornar essa cetogênica de uma forma mais agradável. Aí é onde eu falo também de experimentar coisas novas. Eu tinha feito low carb antes e pra mim foi muito sofrido. Mas porque a minha mente não tava reprogramada, né? Tudo era muito sofrido quando se tratava de emagrecer, tudo era muito 880. Então é isso, né? Experimenta realmente de coisas novas. E o processo de emagrecimento que eu fiz voltada pra mudança de mentalidade consiste em muitas coisas novas, tipo, a gente tem que cuidar muito das nossas afirmações mentais, que é isso, né? As coisas que a gente fala pra nós mesmos na cabeça, né? Tipo, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é pra mim, eu não me vejo fazendo isso, eu não presto pra nada. Então, tudo a gente tem que tomar cuidado com essas afirmações mentais que passam na nossa cabeça. E, em contrapartida, a gente também consegue implementar novas afirmações mentais, né? Como, eu gosto disso, isso funciona pra mim. Isso combina com a vida que eu quero ter. Então, no processo de emagrecimento, consistia também em verbalizar. A gente tinha que falar em voz alta muitas coisas, assim. Eu vou emagrecer tantos quilos, eu vou chegar na meta tal, eu quero usar roupa tal. Falar em voz alta. Aí você fica assim, nossa, coisa estranha ficar falando em voz alta. Parece coisa de doido, né? Mas isso são comandos. Nosso cérebro precisa de comandos. E ele capta esses comandos quando a gente fala em voz alta. Então, apesar de ser uma coisa estranha, mas também era algo que eu precisava fazer, porque senão o processo não ia funcionar. Então funciona muito, tanto que tinha uma amiga que ela tava tentando emagrecer e o peso dela tava travado na balança, né? Aí ela tava falando que não saía, sabe? Quando a balança trava naquele número, não sai. Aí eu falei pra ela, verbaliza o peso que você quer ir. Acho que ela tava com 72, queria pra 70, aí eu falei, verbaliza isso, fala que você vai pra 70 quilos, e põe a data também que você vai. Aí ela, sério? Que coisa estranha, tipo, profetizando. Eu falei, exatamente, profetiza. E ela fez isso realmente uma semana, o peso baixou, acho que não deu nem uma semana, deu 5 dias. E depois ela continuou fazendo e o peso continuou baixando. Então funciona, a nossa mente precisa de comandos, e a gente dá comandos o tempo inteiro, só que a gente não percebe. Geralmente são comandos que são depreciativos, né, ou que não vai favorecer,
Mas então a gente vamos fazer o contrário, vamos dar comandos que vai favorecer aquilo. Eu posso experimentar coisas novas, eu gosto de experimentar coisas novas, eu acho, sabe? Coisas assim que vai contribuir para o processo de emagrecimento. Também, para ter uma mente magra, falando agora da segunda coisa, é visualizar a nossa versão como possível. Eu iniciei o processo com 100 quilos, né? Eu tava com 99 e algumas coisinhas. E eu queria chegar nos 70. E pra mim, pensar que eu ia estar com 70 quilos era... nunca tinha pesado isso, nunca tinha visto esse número na balança. Então era muito difícil de imaginar. Mas eu precisava enxergar essa minha nova versão como possível. Senão, eu nunca ia conseguir mesmo, se eu achasse que aquilo não era pra mim. Aí que começa a mudar a mentalidade, né? Então, eu tinha a roupa menor. Não é que dos 100 quilos eu ia comprar uma roupa 38, né? Até hoje eu não uso 38, mas assim, se eu tava usando 48, então eu ia ter uma roupa 46. Eu ia acreditar que era possível, eu acreditei que era possível entrar no 46, depois assim também como no 44, no 42, até diminuir. Eu tinha um vestido que eu queria usar, que eu visualizava e falava, esse vestido vai caber em mim, eu vou conseguir entrar nele. Então é você imaginar a versão que você quer chegar e acreditar também que é possível você chegar nessa versão. Até lembro que eu cheguei a usar o ChatGPT e coloquei lá pra colocar uma mulher de 1,68 m com peso X, que era o peso que eu queria. Aí ele criou lá com o meu rosto. Aí eu falei, nossa, é assim que eu vou ficar quando eu emagrecer. E ver isso como possível. A gente tem que ter metas claras, definidas e reais. E era um erro que eu cometia nos meus antigos processos fracassados, né? Eu queria emagrecer, mas eu não sabia quanto eu queria emagrecer, eu não sabia nada, só queria emagrecer. E aí eu sabia que eu queria emagrecer muito, né, também, assim, mas não tinha número de roupa, não tinha peso que eu queria usar, não tinha roupas que eu ia conseguir medir, sim, medidas de cintura, de quadril. Hoje eu sei tudo como eu quero estar. E isso foi fundamental, porque a gente precisa saber aonde a gente quer ir, né? Se você não tem nenhuma direção, qualquer caminho serve. Então a gente precisa saber para onde eu quero pesar isso, eu quero vestir assim, eu quero ter isso de medida, eu quero... E claro, também, tudo nisso tem que ser metas reais, né? Não tinha como eu com 100 quilos querer estar pesando 55, né? É muito real. Mas era dentro de um peso saudável, de uma estatura pra mim que era saudável. Então a gente tem que ter essas metas claras e acreditar. Por não ter essas metas claras, eu desistia antes do processo. Eu tava, por exemplo, há 3 meses de dieta e eu queria emagrecer muito, não sabia quanto, mas era muito. Aí eu tinha emagrecido, não nesse processo definitivo, na minha época de low carb lá, que eu fazia sozinha. E aí eu achava que o meu resultado tinha sido pequeno demais pro tanto que eu precisava ainda. Aí eu desistia e parava e recuperava o peso todo. Então não faz sentido. Agora, se eu soubesse, não, esse mês eu quero emagrecer tanto, eu quero estar pesando tanto, aí você vê, né, cheguei perto e tal, isso vai animando, vai tornando um processo real e palpável. Tem que ser algo que a gente vê que é palpável. Então saber pra onde quer ir, né, ter uma meta clara, definida, também ajuda bastante. Aí a terceira coisa é entender que a gente não vai ter controle de tudo. Que entra o 880, o perfeccionismo, né? Isso é até um sabotador. Lá no processo de emagrecimento que eu fiz também com essa terapeuta, tem um teste de sabotadores que a gente tem, os sabotadores do emagrecimento, né? Que são esses conceitos, essas crenças limitantes que a gente alimenta. E eu tinha bastante esse do perfeccionismo bem alto. Então eu tive que entender que as coisas não iam ocorrer de forma perfeita. Às vezes eu queria emagrecer 4 quilos naquele mês e tinha emagrecido só 2. Mas não é por isso que eu ia abandonar o meu processo, porque não ia resolver. Abandonar o processo não ia resolver. Ou, por exemplo, planejei levar meu lanche da tarde no trabalho, planejei alguma coisa, na correria ou não tinha dado tempo de fazer, ou eu tinha esquecido em casa, às vezes acontecia. Eu deixava em cima da mesa a fruta, os ovos cozidos, chegava lá na hora da fome e não tinha nada. Não tinha nada saudável. Sempre tinha outras coisas que não eram saudáveis. E aí, o que eu ia fazer? Só porque eu tinha 2 opções. Ou comer o que não era saudável, ou eu procurava uma outra opção. Ia numa padaria. Mas o que tem de saudável na padaria? Tem salada de fruta. Tem, às vezes, iogurte. Se não for na padaria, tem no mercado. Tem fruta no mercado. Então, pensar que nem sempre as coisas vão ser perfeitas. E não é por isso que a gente precisa abandonar o processo. Porque se fosse
como eu falei, nos meus processos fracassados anteriores, eu já seria uma oportunidade, tipo, esqueci meu lanche ali, né? Ou a marmita estragou, o que eu vou fazer? Já seria uma oportunidade para eu chutar o pau da barraca e falar, realmente isso não é pra mim, isso não funciona. Então, não é assim. Então, a gente tem que entender que as coisas não vão sair exatamente como planejados. E aí, a gente tem a opção de pensar em como que a gente vai fazer para que aquele objetivo seja cumprido, né? Que nem, por exemplo, você planejou fazer... Às vezes planejei fazer cardio naquela semana eu planejei que eu ia dar de mim tudo no exercício. Fiquei doente. E aí, o que eu vou fazer? Né? Aconteceu algum imprevisto. E entender que as coisas não vão sair da forma como a gente pensou. E não precisa ser 880 o processo. E não é, né? Porque quando a gente faz 880, geralmente a gente cansa no meio do caminho e para. Então, não precisa ser perfeito o tempo inteiro, só precisa ser constante. Para emagrecer, a gente tem que ser constante, não perfeito. E mudar essa chavinha foi fundamental, porque eu consegui ter mais leveza, não só para emagrecer, mas na vida também. Então, eu sempre tive problema em lidar com frustração. Eu tenho expectativas sempre altas sobre as coisas, mas aí não acontece daquela forma e eu me frustro. E aquele sentimento negativo de frustração me levava a comer em excesso. Então, tive que aprender a ter essa leveza de... Eu fiz o que eu podia fazer, se deu certo, ótimo, se não deu, tá ótimo também. É por isso que um profissional, um terapeuta voltado para essa área era tão importante também, né? Para ajudar nesse processo, nesse passo a passo, nesse acompanhamento. Mas, seguindo essas dicas, vocês também vão conseguir ter bons resultados aqui. Então, é não ser 880 ou não... entender que as coisas não vai sair exatamente como planejado e tá tudo bem. Não é o fim do mundo por isso. A quarta coisa é acolher as nossas emoções. E isso é muito difícil. É acolher da forma correta. Então, aquele dia que você tá triste ou frustrada ou cansada, eu falo esses três porque são os principais gatilhos que me levam a comer. O cansaço, de alguma forma eu acho que a comida vai me descansar, ou achava, né? Achava que a comida tinha o poder de me descansar. Aí geralmente eu ia pra cozinha cozinhar alguma coisa, eu ficava mais cansada e comia em excesso, né? Achando que aquilo ali ia me descansar. Frustração, como eu falei, né? Como alguma coisa não saiu como planejado, como eu queria que acontecesse. Ou a própria tristeza em si, ansiedade, né? Quando foge do controle, alguma situação foge do controle, quer seja no trabalho, na família, ou até mesmo no processo de emagrecimento, né? Eu sempre quis resultados muito rápidos, mas meu processo não foi tão rápido assim. Bom, hoje eu acho que foi normal. Eu levei 1 ano e 2 meses pra perder 30 quilos, mas eu queria ter perdido isso em 6 meses. E eu tive que aprender a lidar com isso aí, né? Com essas expectativas altas, com essa pressa aí. Então... acolher essas emoções, não comendo, mas de outras formas. Então, se eu tava cansada, eu tinha que verbalizar isso, eu tinha que escrever. Quando eu estiver cansada, eu vou tomar um banho quente. Eu não vou pra cozinha comer e cozinhar, entendeu? E é por isso que eu tinha que realmente verbalizar, eu tinha que dar este comando, porque senão eu ia fazer o que eu tava acostumada a fazer. Se eu tava frustrada, eu tinha a opção de conversar com um amigo, escrever fazer minha escrita terapêutica, que é tipo um diário, né? Uma coisa assim, que é pegar o caderninho. Todo ano eu compro um caderninho bonitinho e escrevo as coisas que eu tô sentindo, porque eu consigo ter clareza das minhas emoções. E esse caderninho já tá até acabando, e o ano tá na metade só. Então, isso é importante, e lidar com as emoções de outras formas. E às vezes, por exemplo, eu tinha muita vontade de fugir daquilo que eu tava sentindo. E aí eu fugia comendo, né? E isso era coisas que acabava, óbvio, engordando demais. Você não vai fugir querendo comer um balde de salada. Aí eu tinha que entender que eu tinha que encarar aquele sentimento, eu tinha que encarar aquelas coisas. Às vezes eu ia ter que chorar, às vezes eu ia ter que ficar ali mais reclusa, né? Mais quieta no meu canto. E isso é normal. Isso é lidar com sentimentos, é entender que nem todos os dias vai ser bons. E tá tudo bem, são emoções, é acolher essas emoções. Então, o que você tá precisando? De uma conversa? Procura alguém pra conversar. Você tá precisando de um abraço? Pede um abraço, então. Tá precisando de um banho quente? Faça um banho quente. Tá precisando de uma massagem? Faça. Mas não vá atender esses sentimentos com comida a princípio, né?
É normal também, a gente, hoje eu só queria um brigadeiro, né? Mas não precisa ser uma lata de leite condensado inteira, comer uma panela inteira de brigadeiro, pode ser uma colher. Mas pra você se satisfazer com uma colher, primeiro você vai ter que ter atendido as suas emoções de outras formas. Encontrar prazer, relaxamento, descanso em outras atividades que não seja comer. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais para ter uma mente magra. É você encontrar outras coisas que vão te trazer a mesma sensação de comer determinado alimento. Aí, é uma tarefa fácil? É uma tarefa do dia pra noite? Não. Esse processo que eu fiz de mudança de mentalidade durou 6 meses e ele continua ainda, né? Porque a gente sempre tem coisas a melhorar e, por exemplo, meu processo de emagrecimento vai fazer 3 anos, então é muito jovem, digamos assim, né? Eu fiquei mais parte da minha vida no sobrepeso, na obesidade, do que magra. Então, comparando a isso, 3 anos é pouca coisa. Então, você sempre tá ali evoluindo. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que sempre continuar. Por quê? Porque é importante, né? Pra mim é muito importante estar magra. Me olhar no espelho e gostar do que eu vejo, eu consigo vestir melhor minhas roupas, eu consigo ter mais autoestima. E quando eu falo de autoestima, não é simplesmente se olhar e se achar bonita, né? Ter autoestima é ter autoconfiança, né? É confiar que aquela imagem que eu tô vendo é capaz de conquistar as coisas que eu quero. Então, o emagrecimento vai muito além de simplesmente se sentir bem com você mesma, né? Assim, de se sentir bonita, né? Sem contar as outras coisas de saúde que a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade acarreta também, né? Como diabetes, colesterol, pressão alta, dores nas articulações. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, vale a pena enfrentar o processo de emagrecimento, né? E é possível também atender, às vezes, a essas emoções, assim, esse sentimento, sempre a gente tá relacionado, a gente quer comer alguma coisa, né? Dá pra adaptar muitas receitas saudáveis também com isso, né? Eu tenho meu e-book de receitas que eu criei mais de 60 receitas saudáveis que me ajudaram a emagrecer meus 30 quilos. E lá eu coloquei uma sugestão de quantidade de quanto eu comia. Então, se você quiser também seguir as sugestões que tá ali, também você vai conseguir ter resultados muito bons de emagrecimento, que foi assim que eu consegui emagrecer os 30 quilos. Substituindo farinhas por outras farinhas mais integrais, colocando porções menores, ou então alimentos que são mais baixos em calorias, que dão mais volume no prato, mudando temperos, né? Tem receitinhas de bolo, tem receitinhas de tapioca doce, sem leite condensado, tudo com adoçante, né, com grãos, com coisas integrais, coisas que dão volumes. Tem dicas de alimentação, de organização da semana para alimentação, de marmitinhas, né, e fala muito também dessa mentalidade, para mudar a mentalidade. Então eu vou deixar também na descrição esse e-book de receitas para quem quiser, porque aí você consegue também matar aquela vontade de comer alguma coisinha diferente no processo e ainda assim não sair da sua reeducação alimentar, né, da sua dieta, enfim, como você escolha chamar aí. E outra coisa também muito importante nesse processo é comemorar as pequenas conquistas, porque a gente tem que parar de ser carrasco, né, chefe carrasco com a gente mesmo, né, de ficar nos punindo, né, sempre, mas você não fez mais sua obrigação, mas isso era pra você estar fazendo todos os dias, ou comemorar somente quando chegar no final do processo, né. Imagina se eu tivesse comemorado minhas pequenas conquistas apenas quando eu conquistasse os 30 quilos. Ia passar 1 ano e 2 meses aí sem comemorar nada. E o que vai levar ao resultado grande são as pequenas ações. Então a gente tem que valorizar as pequenas ações. Os dias em que a gente, por exemplo, eu levantava às vezes 5h30 da manhã para fazer atividade física e eu fazia 15 minutos de atividade física, era bem pouquinho. Mas eu tinha que valorizar essa minha atitude, porque era isso que ia me trazer a constância para chegar nos meus objetivos maiores, né? Comemorar aquele dia em que eu consegui me controlar diante da alimentação, que eu consegui seguir o que eu queria eu estipulei comer isso, isso e isso, e eu consegui fazer aquilo. Comemorar os dias em que eu consegui bater a minha meta de água. Tudo. Comemorar o dia em que eu consegui lidar com o descontrole emocional, ou que eu consegui interromper um descontrole. Até iniciei, mas consegui interromper. Então são as pequenas conquistas do processo de emagrecimento. Aí aquele dia que você sobe na balança e a balança não mudou nada, mas tem o que comemorar, ela não subiu, ela não mudou. Então isso já é um motivo para comemoração. Ou se ela baixou 300 gramas, 500 gramas. Vale a pena, né? É assim que a gente emagrece, é com a constância.
Aquela semana pode ser que você não alcançou os resultados que você queria, mas você conseguiu ser constante. Então foi importante pra mim e é uma coisa que eu trabalho até hoje, de comemorar as pequenas conquistas. Porque naturalmente eu também sou uma pessoa que eu me cobro muito, né? Eu tenho uma régua muito alta. Então, pra mim é difícil valorizar as pequenas atitudes, mas é isso que faz com que a gente tenha prazer no estilo de vida que tá criando, quando você se sente que você tá tendo orgulho de você mesmo, e aí você vê também que é possível. Aumenta a nossa autoconfiança quando você vê que você consegue dar pequenos passos, né? E é de pequeno em pequenos passos que você consegue grandes coisas. Por exemplo, eu iniciei, falando da corrida, eu iniciei correndo, eu acho que era uns 300 metros que eu conseguia correr quando eu iniciei. E depois consegui correr 21 quilômetros. Então, se eu não tivesse comemorado, por exemplo, aquele pequeno passinho de dar, tipo, correr 2 quarteirões, jamais eu teria conseguido correr uma distância tão grande. Então é assim, comemorar as pequenas atitudes, porque elas vão somar e vai gerar resultados maiores. Compartilhei aqui com vocês o que eu acho de fundamental para ter uma mente magra. São essas 5 coisinhas. Escreve aí, faça a sua autoanálise. Lembre sempre de cuidar das suas emoções. Se inscreva no canal e comenta aqui se você gostou de alguma coisa, se vocês têm dúvida e querem saber mais sobre esse assunto, que eu posso trazer mais vídeos relacionados a isso. A gente precisa não só emagrecer, mas também manter esses resultados, né? E é assim, mudando a mentalidade, que isso se torna possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo.